A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 a Igreja Eleita. Que Deus possa nos dar a direção, a graça, falando aos nossos corações através da sua palavra. Oremos juntos. Pai de amor, te dou graça, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, ó Deus, estudarmos a tua palavra. Esclareça-nos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Fala conosco e nos dê a tua direção e graça. Que possa, Senhor, sermos edificados por tua palavra nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A palavra reconciliação do nosso antigo e bom companheiro, o dicionário Aurélio, nós extraímos a palavra reconciliar, quer dizer estabelecer paz entre potências beligerantes, tornar amigo, restituir a graça de Deus, por acordo, conciliar, harmonizar. Então nós vamos falar sobre este ato de reconciliação com Deus. Voltar a ser amigo de Deus. É isso mesmo, fazer parte da família de Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versos 14, e diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E a verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. E nós temos o objetivo geral, que diz assim: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e, entre dois povos, criou um, a igreja. A igreja nasceu neste ato da cruz do Calvário. Nós estudamos em lições anteriores a nossa condição antes de Cristo. Estávamos seguindo o curso do mundo, andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, estávamos destituídos da glória de Deus. O versículo de número 13 de Efésios 2, ele fala: mas agora em Cristo. Agora em Cristo nós vamos estudar então o homem reconciliado. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos a igreja. É isso mesmo. Nós somos a igreja. O item 1 da nossa lição diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Havia uma parede de separação. Versículos 14 diz aqui: porque ele é a nossa paz, do qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 14. Havia uma parede, havia uma muralha lá no templo em Jerusalém que separava o povo de Deus dos gentios. Eles não podiam, os gentios não podiam entrar realmente no local santo de culto. Eles tinham o seu átrio separado, e quem entrasse naquele local santo estava violando ou profanando o santuário, né? E era condenado à morte, porque estava profanando um lugar santo, sagrado. Paulo, inclusive, foi acusado de levar um homem, um grego, até o local de culto. Em Atos, capítulo 21, verso 28 ao 30, relata esse fato, e por isso ele foi condenado à prisão. Pedro, em Atos, capítulo 11, verso 3, quando ele está contando sobre o evangelho que tinha alcançado os gentios, e ele é acusado de estar com eles e comer com eles. E isso era uma profanação para os judeus. Veja, através da cruz, o Senhor nos deu este livre acesso, derrubou essa parede de separação. E também rasgou o véu do templo, nos impedia
de achegarmos ao Santo dos Santos. Hoje temos livre acesso a Deus através da oração, da comunhão, da vida de santificação. Veja que diversas barreiras existiam. Por exemplo, nós podemos citar Isaías 59, verso 2, que a Bíblia nos informa que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Mas através de Cristo, a barreira do pecado também foi derrubada. E nós hoje somos perdoados, temos livre acesso a Deus. O Senhor nos ouve. Por quê? Porque somos perdoados, porque estamos em Cristo Jesus. A samaritana, em João capítulo 4, verso 9, ela, numa conversa com Jesus, ela diz: como tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Há uma barreira de separação entre o homem e Deus, uma barreira de separação entre os judeus e outros povos. Essas barreiras foram quebradas. Hoje nós somos irmãos, pertencemos a um corpo, a igreja, pertencemos ao corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. No item 1, número 1 e 2, falamos sobre esta barreira que foi desfeita. Jesus derrubou esta barreira na cruz. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Nossos pecados são perdoados. A nossa vida mudou. A nossa comunhão com o próximo. Não temos mais separação entre nós e judeus, gentios e judeus. Temos livre acesso ao Santo dos Santos, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso 19. Temos comunhão uns com os outros. Vivemos uma vida santa, em comunhão, em santificação. Em 1 ainda, número 3, fala sobre o conceito de leis e mandamentos. Há uma compreensão tripartida da lei, que é a lei moral, cerimonial e civil. Primeiro, conhecendo elas, a lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral é aquela que permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo aquelas cerimônias, como a circuncisão, o sacrifício, as comidas, as bebidas, os dias de sábado, luas, que eles celebravam, aquelas diversas cerimônias. Todas essas cerimônias, elas foram abolidas. Então, a revogação da lei dos mandamentos, quando Jesus diz: eu não vim revogar a lei, mas cumprir, Mateus 5, verso 17, ele realmente veio cumprir, mas ele está falando da lei cerimonial. Ele está falando aqui, então, que ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, ofereceu a sua própria vida, é um ato vicário de substituição, colocou a sua vida no lugar do pecador, para que ele, oferecendo a sua vida, não precisasse mais as cerimônias, os sacrifícios, aquelas constantes ordenanças pela lei, mas agora a obediência pela fé, porque nós encontramos em Cristo a nossa justificação. Na revogação da lei cerimonial, nós podemos ler Colossenses capítulo 2, versículo 14 até o 16, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Ele está falando, Jesus já levou esse sacrifício na cruz. Não há mais cerimônias a ser feita, sacrificial. Não há mais oferenda sacrificial a ser feita. Agora ele pede que nós ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não conformando com o mundo, estando aqui, vivendo aqui, mas servindo ao Senhor, isento neste mundo, casto nesse mundo, liberto neste mundo. O item 2 diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. Dos dois povos, fez um, a igreja.
Nós podemos ler Isaías 57, verso 19. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Cristo proclamou a paz. Quem não quer viver em paz? Quem não quer ter paz? Mas a única paz verdadeira que encontramos é em Cristo Jesus. Não há manifestação de se colocar roupas brancas, de se posicionar. Isso não traz paz. O que traz paz é encontrar a Cristo. E é por isso que é anunciada essa paz. Jesus, o príncipe da paz, é anunciado para que se receba ele. Recebendo Jesus, a pessoa tem paz. É por isso que Romanos 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz é através de Jesus Cristo. Ele, pela paz, fez um novo homem. Essa paz ela é encontrada em Jesus Cristo. E isso é o ato de sacrifício que ele fez. Em Mateus 26, no verso de número 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja, a cruz trouxe aqui, bebei dele todos. O sacrifício do Senhor, o sacrifício vicário, foi a expiação para todos, para que haja salvação. É o interesse de Deus a salvação de todos, não somente dos judeus, mas de todos os povos. Nós podemos ler 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 5, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele quer que todos se salvem. Jesus é a verdadeira paz. Quando encontramos salvação, temos paz com Deus. Porque a nossa vida sem paz é aquela vida segundo o curso do mundo. Mas em Cristo temos a verdadeira paz. E por que temos paz? Porque estamos reconciliados. Reconciliar é tornar amigo, como nós falamos no início. É voltar novamente à mesma comunhão. É encontrar a graça, o favor imerecido. E essa reconciliação nós encontramos em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, nós lemos assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Lembra? Vivia segundo o curso do mundo, vivia praticando os desejos da carne e os pensamentos, era como filho da desobediência, mas agora em Cristo tudo mudou, nova criatura. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, ele não só nos reconciliou, colocando como parte da família, como também ainda deu a nós o ministério da reconciliação, e nós podemos convidar outros. Venha você também reconciliar com Deus. Eu faço um convite a você que está me ouvindo. Vem reconciliar com Deus. Ele te perdoa, ele oferece a você a salvação e o direito de ser da família de Deus, ser co-herdeiro de Cristo, aguardar a bem-aventurada esperança da vinda do Senhor e naquele dia poder morar eternamente com o Senhor. Eu te ofereço essa reconciliação. Talvez você diga: mas a minha situação é terrível. O Senhor, ele está aqui para perdoar os teus pecados, para sarar as tuas enfermidades. Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades, levou sobre si, e o castigo que estava sobre ele, aleluia, nos traz a paz. Você quer paz? Quer reconciliar com Deus? Nós temos esse ministério de reconciliação. Oferecer Jesus para você, que perdoa os teus pecados, restaura a sua vida. Aleluia. Veja o verso 19 ainda. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação.
Vem para Jesus. Cristo é o motivo da nossa paz. Veja qual era a nossa condição e como estamos agora. Em Romanos 3, e verso 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho das leis e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo agora justificado gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24. Veja, agora sem lei, agora sem cerimônia, agora sem esta manifestação cerimonial. Agora é você chegar e dizer: pai, eu estou de volta. E ele vai dizer: meu filho, venha, como o pródigo que saiu de casa. E o pai vai se alegrar e dizer: traga o melhor vestido, traga a melhor roupa, receba ele, vão fazer a melhor festa, porque ele voltou para a casa do pai. Porque ele quer novamente estar conosco, ele quer voltar a fazer parte desta comunhão. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que maravilha! Volte para a casa do pai, você também. Que Deus nos ajude a permanecer sempre fiel ao Senhor e firme nos seus caminhos, pertencendo à família de Deus. Essa paz formou uma nova humanidade. É o número 3 do item 2. Veja a mudança que ocorreu na vida de cada pessoa que encontrou a Cristo, em Cristo. Agora nós somos, como diz aqui o comentarista, a partir deste ato da cruz de Cristo, nós somos a igreja, uma nova humanidade, a igreja. Esta igreja é onde não há circuncisão nem incircuncisão. A partir de Colossenses capítulo 3, verso 11, vamos ler. Veja o que está escrito. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia, mudou a nossa história. Agora não tem mais diferença. Qual é circuncisão, incircuncisão, bárbaro, servo, livre, não tem mais essa diferença. Nós somos todos um só corpo, pertencemos a Cristo, Ele é o cabeça. Nós pertencemos ao corpo, que é a igreja. Aleluia. Ele diz que suportando uns aos outros. Temos algumas dificuldades, temos algumas intrigas, temos alguns desentendimentos. Perdoa, como Cristo nos perdoou. Perdoa também. Perdoa também. O perdão é a chave da nossa reconciliação. Ser perdoado por Deus é a maior alegria que nós podemos ter, porque estávamos condenados. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos perdoou. Então não temos mais esta morte, passamos da morte para a vida. Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou para nos dar vida. Aleluia. O item 3 da nossa lição: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O número 1 do item 3 diz: Cristo se fez maldição por nós. Era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. A sentença do pecador era a crucificação. Jesus se ofereceu no nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha que ato substitutivo. Uma morte vicária. Tomando a nossa condenação e nos dando a justificação. Hoje somos libertos, somos livres.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Fomos justificados. O Senhor nos justifica. É o Senhor que tomou a nossa causa, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si e nos deu paz. Esta verdadeira paz é que estamos anunciando nesta mensagem pela reconciliação com Deus. O número 2 do item 3 diz: reconciliado pela cruz de Cristo. O ato da reconciliação nosso aconteceu na cruz. Só fomos reconciliados porque Jesus pagou a nossa dívida. Porque Ele assumiu o nosso lugar. Os nossos pecados nos levavam à morte e Cristo morreu em nosso lugar. E Ele nos garante vida e vida abundante. Colossenses capítulo 1, versículo de números 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aleluia! É uma reconciliação completa. Deus trazendo de volta o homem à família divina. Aleluia! E finalmente o número 3 diz: reconciliado em um corpo. Colossenses 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Versos 25 e 26. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve oculto era a igreja. Hoje nós somos reconciliados em um corpo. O Senhor é o cabeça deste corpo e nós fazemos parte como membros do corpo de Cristo. Aleluia, a igreja. Esta reconciliação nós podemos dizer que é uma reconciliação vertical. Ele nos reconciliou com Deus. Agora nós temos paz com Deus, mas há a reconciliação horizontal. Né? Temos que desfazer as inimizades em todos os sentidos e falar em reconciliação com Deus e com os homens. Podemos ler Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esta é uma reconciliação completa com Deus e com os homens. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia! Ele levou sobre si no madeiro e nós fomos sarados. Ele nos amou. Aleluia! Ele nos recebeu, Ele nos perdoou. Ele tomou a nossa culpa e pagou por nós na cruz. E agora chegamos à conclusão desta palavra, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pertencemos à família de Deus agora. Agora somos concidadãos, ou seja, nós somos irmãos. Nós não temos mais separação daqueles judeus pelos seus rituais, que eles tinham um concerto com Deus. Agora não, o concerto é a nova aliança.
feita na cruz, no sangue vertido na cruz. Jesus morreu por nós e agora nós somos irmãos. Aqueles que recebem a Jesus têm salvação. Se você ainda não recebeu a Jesus, você está fora. Corra para Jesus, venha para Jesus, abrace Ele, receba Ele como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não faz parte da família de Deus, o Senhor está te esperando para te salvar, para te perdoar, para te dar a verdadeira paz. Tenha paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu agradeço a você que esteve conosco, ouvindo a palavra de Deus, estudando juntos. A nossa lição aqui não substitui nenhuma aula presencial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos guarde nesses dias tão terríveis. Lembremos, se você não faz parte ainda da família de Deus, há um lugar para você. Venha à reconciliação, a perdão, a salvação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.